Hora de conversar com Mônica Bergamo, depois da fuga de Carla Zambelli. Obviamente veio à mente de muitas pessoas, será que os acusados pela tentativa de golpe de Estado, a suposta tentativa, a gente tem que usar esse aposto até que o crime seja julgado de fato, tá? A suposta tentativa. Será que essas pessoas também não vão fugir? Os generais? Jair Bolsonaro? Bolsonaro tem um histórico de fuga. Ele deixou o país um dia antes do fim de seu mandato. E aí, nos bastidores, há um pedido para que haja alguma medida cautelar em relação ao ex-presidente, né, Mônica? Bom dia para você. É isso, Megali. Bom dia para todo mundo. Pois é, desde que o Bolsonaro fez no ano passado uma visita, você se lembra, né, Megali? Uma visita misteriosa para a Embaixada da Hungria, em um momento crítico das investigações contra ele, a possibilidade de que ele deixe o Brasil para não cumprir pena, caso condenado, povoa, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, o Megali, povoa o imaginário de ministros do Supremo Tribunal Federal e de autoridades que participam das investigações. E agora a fuga da deputada Carla Zambelli para não ser presa, e o fato do filho dele, o Eduardo Bolsonaro, também estar fora do Brasil, estar nos Estados Unidos, aumentou a impressão de que sim, o ex-presidente também poderia deixar o Brasil, alegando perseguição a ele, né, o que seria uma fuga, já que ele está proibido de viajar ao exterior, está sem o passaporte. No caso do Eduardo Bolsonaro, ele saiu legalmente, saiu com o passaporte, está lá, alega perseguição também, diz que está lá batalhando contra o judiciário brasileiro por sanções, porque o judiciário persegue adversários políticos, porém ele está lá legalmente. No caso do Bolsonaro seria totalmente ilegal. E bom, o Megali, agora o STF pode ter um instrumento para tentar evitar qualquer saída do ex-presidente, porque o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, apresentou à Procuradoria-Geral da República um pedido para que o Supremo imponha a ele o uso de tornozeleira eletrônica. Esses pedidos, esses requerimentos de parlamentares, o Megali, eles têm, em geral, essa tramitação. Apresenta o requerimento e a PGR, então, em cima desse requerimento, apresenta, porque é só a PGR que tem a legitimidade para apresentar isso ao Supremo. O mesmo Lindenberg, por exemplo, Megali, apresentou pedido de abertura de inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, né, por tentativa de coação ao ministro Alexandre de Moraes, e a PGR, portanto, apresentou esse pedido também ao Supremo e foi aberto o inquérito. Então isso pode ter esse tipo de tramitação, né? Ele pede que o Bolsonaro use tornozeleira eletrônica, alega o risco de fuga, citando o precedente da Carla Zambelli, né? E diz que é preciso evitar que ele siga esse mesmo caminho. Ele também menciona o Eduardo Bolsonaro, né? Diz aqui no pedido o Lindenberg Farias. Posteriormente à formalização da denúncia da PGR, Jair Bolsonaro tem adotado posturas públicas e privadas que denotam periculosidade processual concreta, com risco real à instrução criminal. Ele se refere ao fato do Bolsonaro enviar recursos ao Eduardo Bolsonaro para que o Eduardo Bolsonaro tenha sanções contra o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, que seria uma tentativa de coação ao juiz. Ele também solicita que o Bolsonaro seja proibido de ir a embaixadas, a consulados, a aeroportos, rodoviárias, portos, fronteiras, ou seja, ele pede medidas preventivas para evitar qualquer movimento do ex-presidente para sair do Brasil. Agora, o ex-presidente, Megali, tem sido bem peremptório, né? Já foi questionado sobre isso, desde aquela ida à Embaixada da Hungria, que se desconfiou que ele tinha ido lá para negociar um pedido de asilo. Desde aquele momento ele nega sempre que vai sair do Brasil. Ele deu uma entrevista recentemente dizendo, na revista Oeste, dizendo: não vou fugir, não vou sair do Brasil. Se eu quisesse, eu já tinha ficado fora do Brasil desde janeiro de 2023, quando ele foi para os Estados Unidos. Você até citou aí, né, Megali, que ele teria esse histórico de deixar o país e etc. Portanto, essa é a situação hoje. A fuga da Zambelli despertou aí, eu não diria uma desconfiança, mas uma necessidade de se tomar alguma medida preventiva para evitar que outros réus também deixem o Brasil, e especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, Megali. Bom, o ex-presidente deu sinais de que pode fugir. Mas ele disse no discurso que não fugirá. Bom, estranho seria se no discurso ele dissesse que fugiria.
Geralmente quem vai fugir não avisa, né? Mas ele já disse numa entrevista, deixou escapar lá, que a fuga é uma opção. Aliás, ele não usou essa palavra, mas deixar o país é uma opção, né, para quem é um perseguido político e coisa e tal. Ele teve aquele episódio lá em que passou 2 noites na embaixada da Hungria, um troço completamente esquisito, né? Você passar 2 noites numa embaixada de um país do qual você não fala a língua. Você não conhece ninguém, ainda se o Orbán estivesse ali, meu amigo, mas não, ele ficava lá zanzando pelos corredores, não voltava para casa, a casa dele ficava a 10 quilômetros, era só chamar o carro, vem me buscar, não, ficou 2 dias lá por algum motivo na Embaixada da Hungria, num episódio esquisitíssimo. Não pode? Pode, tanto que ele fez, mas não é esquisito? Não é estranho? Sim. Eu baixo numa embaixada qualquer lá e fico lá 2 dias dormindo ali. Lembrando que ele é muito próximo do Viktor Orbán, né? Eles têm uma relação política forte, né? Portanto, os sinais existem. Não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas ele deu sinais, ele disse que a fuga era uma opção e passou por esse episódio aí na Embaixada da Hungria, além de ter deixado o país um dia antes do fim do mandato. Agora, a Zambelli é incrível, né? De novo, né, ela coloca o ex-presidente na berlinda, né? Um dia antes da eleição vai lá e persegue um cara com uma arma, certamente tirou votos dele. Não acho que ela foi a responsável pela derrota, como ele já disse, mas ajudar não ajudou. E agora faz com que todo mundo volte a olhar para Bolsonaro, né? Ninguém estava falando dessa possibilidade agora, né? E de repente agora discute-se a possibilidade de uma tornozeleira eletrônica. Grande Zambelli, viu? Deve ser uma pessoa muito querida lá na Vivenda da Barra. Vivenda da Barra? Mesmo porque, né, o Megali, não existe... Uma derrota eleitoral é como uma queda de avião, né? São várias as razões, várias. Mas ela deu um belo empurrão, porque o ex-presidente precisava manter aqui o nível de votos que ele tinha em São Paulo, e na hora que ela sai, na hora em que ela sai correndo, com uma arma na mão no meio da Avenida Paulista, obviamente, quem estava um pouco na dúvida entre anular e votar no Bolsonaro para evitar o PT, não teve mais dúvida, anulou, né? Isso foi um fenômeno verificado, inclusive, em pesquisas, uma ligeira queda dele aqui em São Paulo, abertas as urnas, uma votação menor do que ele esperava. Então ele foi derrotado aqui mesmo em São Paulo, no último momento. Por essas pesquisas que ele disse que a culpa é dela. Claro que a culpa não é só dela, né? Teve muito esforço para perder aquela eleição, mas ela também fez um esforço final ali, que empurrou ali aqueles votos numa eleição super apertada. Talvez tivesse sido um outro resultado. Essa é a crença, né, do ex-presidente. Desculpa, achei que você tinha pedido a palavra, Sheila. É para depois, né? Isso. Tem uma informação para depois da Mônica. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos. Mônica Bergamo gosta de RPM. Tem um disco do RPM ali, ó. Nunca vi usando aí. Dinamita. Eu vou botar um por dia aqui pra você tirar um sarro. Navios errantes. Mônica, bom trabalho, até amanhã. Até amanhã. Rapidinho.